de Jesus, eis aqui o teu servo, a quem o Senhor ama e a quem o Senhor já capacitou, a quem o Senhor já predestinou, Senhor, para esta noite. Usa com poder, com graça, com favor sobre as nossas vidas, que Ele venha trazer, ó Deus, não algo para massagear o nosso ego, mas algo para nos confrontar e nos transformar. Senhor, estamos abertos à Tua palavra. Usa o Teu servo com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Quem está feliz com Jesus, dê um sorriso bem bonito para Ele. Aleluia, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Nós temos no nosso meio algum visitante nessa noite? Temos? Como é o nome da senhora? Cleusa. Neuza, né? Mais alguém? Tem o Ivan também, a Neuza, o Ivan. Quem? O Kleber também, tudo bem, Kleber? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Lucileia, amém. Então vamos receber todos esses queridos visitantes, né, com um bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que está aí perto pode dar um abraço, né, de bem-vindo a esses visitantes aí. Receba eles com muito amor, porque o Senhor Jesus é maravilhoso. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. O tangedor vai poder tanger aí, ou está cuidando do bebê? Os dois, né? Tá certo. Enquanto segura a espada, na outra mão está com a ferramenta, né? Para trabalhar. Aleluia, graças a Deus. O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade nessa noite de trazer a palavra dEle. E eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo já desde o dia que o apóstolo, né, ele disse que ia viajar, e ele falou para mim, olha, você vai trazer a mensagem no domingo. No mesmo instante em que ele falou que eu ia trazer a mensagem, já me veio essa passagem no meu coração, e eu até confesso que eu procurei durante a semana até outros assuntos, né? Estudei outros assuntos, fiquei lá e tal, mas aí no final das contas, né, veio a primeira palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Eu creio que essa palavra, ela vem de encontro, né, a muitas pessoas e que estão passando por dificuldades, estão passando por momentos de fraqueza espiritual, e mesmo às vezes desiludida com muitas coisas, mas nós temos um Deus verdadeiro, nós temos um Deus que restaura, nós temos um Deus que Ele faz reviver, temos um Deus que Ele quer o melhor para o seu povo, e tenho certeza absoluta que Ele vai falar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A palavra, ela está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Esse capítulo é um dos mais conhecidos do livro de Ezequiel, né? A maioria das pessoas conhece e já ouviram muitas pregações a respeito desse capítulo, mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que te farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, estenderam pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército de sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceram a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas, e farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, assim diz o Senhor. Senhor, que essa palavra venha tocar os corações, que a tua unção, ó Pai, possa falar a cada um o que cada um precisa. Não aquilo que cada um quer ouvir, mas aquilo que cada um precisa. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, e eu creio na tua palavra. Amém. Queridos, eu quero fazer um paralelo daquilo que aconteceu com o povo de Israel e o que tem acontecido com muitas pessoas. Primeiro, nós precisamos entender o contexto daquilo que Ezequiel viu e ouviu. Primeiramente, nós estamos falando aqui de um povo que tinha perdido a esperança. O povo de Israel estava despatriado. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. E nos capítulos anteriores, no capítulo 33, 34, vem a palavra do Senhor a Ezequiel e diz para aquele povo que ele vai restaurar aquela terra, que ele vai restaurar um pastor, ele vai restaurar um líder, porque os líderes até então tinham perdido o controle sobre aquele povo, e aquele povo voltou-se ao pecado, voltou-se à transgressão. E quando nós saímos da presença de Deus, quando o Espírito de Deus se afasta de nós, o mundo, o diabo, as forças contrárias, elas têm poder de atuação. E no capítulo 35, capítulo 36, o Espírito de Deus diz para Ezequiel falar ao povo que o Senhor vai estabelecer um pastor, o Senhor vai estabelecer um líder, e após isso eles iriam crescer, iriam prosperar. Mas acontece, irmãos, que
muitos deles viram Jerusalém ser destruída. Viram Samaria ser destruída. E quando Ezequiel fala essa mensagem, eles já estão aproximadamente 10 anos no cativeiro. E muitos deles, aqueles que foram antes, como os príncipes, como o próprio os príncipes que foram antes, né, já estavam lá há mais de 20 anos. E uma das coisas que acontece ao longo do tempo é nós perdermos a esperança. Apesar deles terem ouvido uma palavra de promessa, uma palavra que eles iriam retornar, apesar deles ouvirem uma palavra que eles iriam ter um novo pastor, e que eles iriam crescer e prosperar naquela terra, o tempo foi terrível para eles. E eles começaram a perder a esperança. E eles começaram a ouvir essas promessas. Eles começaram a ouvir essas mensagens com os ouvidos da inteligência humana. Eles começaram a ouvir aí essas mensagens, essas profecias, com uma certa dúvida no seu coração. Porque eles estavam vivendo, irmãos, debaixo de um domínio babilônico, que era o poder mais poderoso da terra naquela época. É como se hoje eles estivessem vivendo debaixo do poderio, né, americano, e que um poderio desse não seria mudado naquele século. Tudo parecia estar contrário a eles. Tudo parecia que eles jamais voltariam a ser um povo, que eles jamais seriam uma nação como eles foram outrora. Mas Deus, percebendo isso, Ele leva o seu atalaia, Ele leva o seu profeta a um lugar. E a palavra de Deus diz no primeiro versículo que o Espírito do Senhor, a mão do Senhor, me levou àquele lugar de ossos secos. Não era vontade do profeta estar naquele lugar. Não era vontade dele, porque nós nunca queremos estar num lugar ruim, nós nunca queremos estar num lugar desolados, nós sempre queremos estar num lugar de bênção. Mas muitas vezes Deus, Ele nos leva para uma situação de crise, para que nós possamos confrontar aquilo que realmente está acontecendo. Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito de Deus que levou Jesus para ser tentado. Muitas vezes Deus nos coloca em situação de crise para que nós possamos fazer uma reflexão do que está acontecendo, fazer uma reflexão da nossa vida e analisar e pensar, somente Deus pode mudar essa situação. E naquele momento em que ele é levado através de uma visão, aquele lugar, aquele vale de ossos secos, um vale onde outrora deve ter acontecido uma grande guerra, um grande massacre, e muitas pessoas morreram, e aqueles que ganharam aquela batalha não se preocuparam em enterrar aqueles mortos. Aqueles mortos ficaram ali, eles apodreceram no tempo, e o tempo se passou, e o sol castigando, o sol foi secando aqueles ossos,
E aqueles ossos foram se separando, porque as suas ligaduras, a sua pele, os seus músculos desapareceram. E com a ação do vento, com a ação das areias, aqueles ossos, eles saíram das suas conexões e foram espalhados. Já não existia nem mais a umidade da morte. Já não existia mais esperança. E assim estava aquele povo, como aqueles ossos. Muitas vezes nós estamos em situações na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida conjugal, no nosso trabalho, no nosso país, sem esperança, porque muitas coisas aconteceram e às vezes as promessas que Deus estabeleceu ainda não aconteceu, ainda não foi cumprida. E assim como aquele povo de Israel que tinha perdido a esperança, que estavam como aqueles ossos secos, que não tinha mais como restabelecer a vida, porque até a umidade da morte já tinha desaparecido. Eles estavam completamente desalinhados. Eles estavam completamente separados. E Deus leva Ezequiel para rodear aqueles ossos. Deus leva Ezequiel para ver a real situação daquele povo. Muitas vezes nós queremos fugir das dificuldades. Muitas vezes nós não queremos enfrentar a realidade. Mas Deus fez Ezequiel rodear aqueles ossos. Rodear e ver a quantidade e o estado deles. Muitas pessoas tentam fugir da sua realidade. É por isso que nós vemos pessoas fugindo para as drogas. Sabe por quê? Porque elas não querem enfrentar a sua realidade. É por isso que muitas pessoas, elas tomam remédios para confortar a sua ansiedade. Elas tomam remédio para poder dormir, porque elas não querem enfrentar a sua realidade. Porque a realidade é dura. E quando Deus levou Ezequiel para ver aquele vale de ossos secos, Deus quis mostrar a realidade daquele povo. Deus não é um Deus que maquia, Deus é um Deus que mostra a realidade, para Ele provar o quão Ele é poderoso para mudar uma situação que jamais poderia mudar aos nossos olhos. E Deus olha para Ezequiel e faz uma pergunta: ó filho do homem, poderão esses ossos voltar a viver? Poderão esses ossos voltar a viver? Poderá o seu ministério voltar a ser ativo? Poderá o seu casamento, que está praticamente acabado, voltar a ser como era no princípio? Poderá você ter novamente estabelecido na sua vida emocional aquilo que você era antes de alguém trazer uma palavra que desestruturou você, e você hoje está sem esperança? Sem saber o que fazer? Muitas vezes nós olhamos para os nossos olhos, olhamos com os nossos olhos e vemos que a situação ela é impossível. E Deus pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos voltar a reviver? Ezequiel sabe, o homem de Deus.
Ele respondeu: Senhor, eu não sei, eu não tenho condição de responder, mas tu sabes, tu tens poder, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que faz todas as coisas do nada absoluto. O nosso Deus é o único que usa o nada absoluto como matéria-prima. Ele pode transformar uma situação caótica, uma situação em que não há mais esperança. Deus quer trazer de volta aquilo que você acha que já perdeu. Deus quer trazer de volta aquilo que você já não tem mais esperança alguma no seu ministério, na sua família, na sua vida. Quantos que tentam acabar com tudo, com o sofrimento, tirando a coisa mais preciosa que Deus deu para cada um, a sua própria vida. Por quê? Porque falta esperança, falta fé, falta confiança em alguém que pode solucionar o problema, porque com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com as coisas naturais, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Deus diz para Ezequiel: profetiza esses ossos e diga a eles: ó ossos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. A única força universal que pode mudar qualquer coisa é a palavra do Senhor. A única coisa que pode mudar a sua vida é a palavra do Senhor. Quando nós começamos há uns 3 meses atrás, a trabalhar no projeto Casas de Paz, para daí então vir o encontro com Deus, o pós-encontro, e todas essas maravilhas que nós pudemos observar e vivenciar nesse período. No começo tudo parecia tão difícil, no começo tudo parecia tão pesado. Ó filho do homem, diga a esses ossos: ouvi a palavra do Senhor. Quem faz a obra, irmãos, é Deus. Não é nós, não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, não é o nosso talento. Quem faz a obra é Deus. E aqueles ossos começaram a se juntar. E quando Ezequiel estava falando essa pregação para os ossos, ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz isso, a palavra do Senhor diz aquilo, houve um barulho como se fosse um terremoto. E aqueles ossos começaram a um barulho tremendo, e eles começaram a se juntar, e cada osso com o seu osso, e eles foram se juntando, os 206 ou 208, na minha época que eu estudei era 208 ossos, hoje parece que diminuiu, mas de qualquer forma, os ossos se juntaram, cada um deles. E começou a juntar-se tendões. E eles começaram a ficar alinhados. Nós tivemos um ano profético aqui só de alinhamento. Olha que maravilha. Alinhamento, os ossos estavam desestruturados. Quando nós falamos de ossos, irmãos, nós estamos falando de estrutura. Estrutura.
estrutura organizacional, estrutura, alinhados. Aqueles ossos começaram a se alinhar. Israel estava desestruturado. E muitas vezes, irmãos, nós estamos passando dificuldade na nossa vida sentimental, na nossa vida ministerial, na nossa vida financeira, porque nós estamos, de certa maneira, desestruturados em determinadas áreas. E aqueles ossos só se alinharam. Aqueles ossos só se alinharam, eles só começaram a ter ligas dos tendões, eles só começaram a crescer a sua carne, eles só começaram a ter uma cobertura da sua pele, quando eles ouviram a palavra do Senhor. Você quer uma mudança na sua casa? Comece a ouvir a palavra do Senhor, comece a pregar lá na sua casa, comece a falar de Jesus na sua casa, comece a falar de Jesus no seu emprego, comece a falar de Jesus na sua rua. Você vai ver que a palavra de Deus é poderosa para mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar a história do seu bairro, mudar a história da sua cidade. A palavra de Deus é maravilhosa. E aquilo só começou a acontecer, sabe por quê? Porque Ezequiel, ele foi obediente à palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra. Ó filho do homem, pregue para os ossos. Humanamente é impossível, mas ele pregou para os ossos. Eu vi um testemunho aqui, num dia que nós estávamos orando aqui, justamente para a casa de paz. Um dos irmãos, eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber quem é ele. Ele estava dizendo assim: olha, quando chamaram para o Casa do Paz, eu pensei, é mais um projeto, é mais uma coisa aí para poder movimentar a igreja, mas eu não sei. Mas de qualquer forma, eu vou para obedecer a palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, irmãos, o Espírito de Deus começa a agir. O Espírito de Deus começa a transformar. Pedro, ele estava ali com seus amigos, com seus irmãos, pescando a noite inteira. Nada tinha acontecido, nada, não pegaram nenhum peixe. E Jesus chega para eles na manhã seguinte, perguntando se eles tinham peixe. Não, pescamos a noite inteira, não teve nada. Jogue do lado direito. Segundo a tua palavra. Ele obedeceu, e o milagre aconteceu. Irmãos, em todo o avivamento que acontecer na igreja, em tudo que acontecer de extraordinário, em todo milagre que acontecer, a nossa única ação de tudo isso, o único crédito que pode caber a nós, é apenas a obediência, porque o resto é Ele que faz, o resto é Deus que faz, é Ele que tem o poder, é Ele que tem o poder para transformar, é Ele que tem o poder para revivificar. E agora, depois da pregação da palavra, Ezequiel olha para aquele quantidade de corpos e ele percebe, os corpos estão perfeitos, estão todos com seus ossos nos lugares, os seus tendões, as suas juntas, os músculos, a pele, mas ainda não há vida neles. Ainda não há vida neles. Deus estabeleceu um milagre de restauração
de Israel em duas etapas. A primeira foi no físico. Ele juntou todos os ossos, juntou toda a carne, colocou o músculo. Nós tivemos aqui um ano de alinhamento, em que houve alinhamento de todas as coisas. Depois vieram os músculos. Músculo significa força, poder. Aí nós tivemos um ano de alinhamento aqui da força do boi selvagem. Mas ainda aqueles corpos não tinham vida. Ainda aqueles corpos eram apenas um amontoado. Sem vida nenhuma. E muitas vezes, irmãos, Deus quer consertar a nossa casa. E Ele começa consertando no físico. Ele começa a consertar o nosso casamento. Ele começa a consertar as nossas finanças. Ele começa a consertar a nossa saúde. Porque se no físico não estiver bem, irmãos, se eu estiver doente, se eu estiver com a minha vida financeira toda estraçalhada, dificilmente o poder, o Espírito possa trabalhar na nossa vida. Porque a gente sempre vai ficar voltando às coisas da matéria. Então Deus estabeleceu em duas etapas. Primeiro, Ele arrumou. Primeiro, Ele consertou a parte física. Depois Ele fala para o Ezequiel: ó filho do homem, clama ao Espírito, para que o Espírito venha dos quatro cantos da terra e faça vivificar esses corpos. Quando nós falamos que os Espíritos vieram dos quatro cantos da terra, significa dizer que o Espírito, ele veio de todas as posições. Significa que o Espírito é onipresente, que o Espírito do Senhor é onisciente, e Ele é o único que pode trazer vida. Ele é o único que pode vivificar. Assim como Deus soprou nas narinas de Adão, para que aquele homem de barro se tornasse um ser vivente, através da oração, Ezequiel clama ao Espírito de Deus, para que vivifique aqueles corpos. Muitas vezes, irmãos, a pregação, ela vai até certo ponto. Mas somente um restabelecimento total, espiritual, só pode ser dado pelo Espírito de Deus. É por isso que nós vemos sempre aqui nos cultos, que o pastor vem e prega. Ele traz a mensagem ela vai tocar no coração, ela vai alinhar, ela vai restabelecer a força, ela vai trazer esperança, ela vai fazer com que você fique novamente alinhado às coisas dos céus. Mas é naquele momento que o pastor pede para vir aqui à frente, e que ele faz a oração, para que o Espírito confirme tudo aquilo que foi ministrado na vida. Porque, irmãos, pregadores, profetas, eles trouxeram a mensagem para o povo de Israel. O próprio Ezequiel trouxe a mensagem para o povo de Israel, mas o povo de Israel ouvia a mensagem como se fosse aqueles homens mortos, sem tomar ação nenhuma sobre aquilo que foi falado. Mas a partir do momento em que o Espírito de Deus, ele entrou naqueles corpos,
aqueles corpos se levantaram, aqueles corpos se tornaram um exército do Senhor. O Senhor, Ele quer, irmãos, fazer deste lugar, Ele quer fazer da sua vida um exército de pessoas para poder fazer o seu propósito. Você está vivo ainda porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer estabelecer, Deus está dizendo para que você levante, para que você saia da sua sepultura, aonde você está. Muitas vezes os seus sonhos estão dentro de uma sepultura, os seus desejos estão dentro da sepultura, assim como toda a esperança de Israel estava dentro das sepulturas. E o Senhor disse: eu trarei para fora todos os que estão vivos naquelas sepulturas, e eu farei um exército, eu restabelecerei uma nação poderosa, uma nação que irá dominar sobre todas aquelas regiões. Deus quer trazer de volta aquilo que foi perdido, a esperança que nós perdemos, muitas vezes por dificuldades. Nós estamos passando já há algum tempo no nosso país uma dificuldade em que praticamente a nação brasileira ela ficou desestruturadas corrompidas por tudo isso que nós estamos vendo nos jornais todos os dias. Nós perdemos a esperança porque os empregos sumiram. São quase 12, 13 milhões de pessoas desempregadas. E a gente sempre está ouvindo: o Senhor está restabelecendo, o Senhor está fazendo algo de diferente, o Senhor vai fazer dessa nação uma nação poderosa, uma nação cujo Deus é o Senhor. Mas como o povo de Israel, o tempo vai passando e a nossa esperança cada vez vai esfriando mais. E Deus está dizendo nessa noite aqui para cada um de vocês: ó filho do homem, poderão toda essa desorganização, toda essa desestruturação, todo esse caos reviver novamente? Você vai dizer como aquele homem, servo de Deus: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes, porque o Senhor é poderoso para revivificar. O Senhor é poderoso para reestruturar esta nação. O Senhor é poderoso para gerar empregos. O Senhor é poderoso para gerar riqueza. O Senhor é poderoso para gerar vida, porque o Senhor é a nossa única esperança. É Ele que vai tirar essa nação desse caos. É o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, Ele está se movendo. Ele está se movendo em todas as direções. O Espírito de Deus está vindo em todas as direções, se movendo, porque aonde há o Espírito de Deus há vida. Porque no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor, Ele pairava sobre o abismo, e aquele caos se fez organização, aquele caos se tornou em luz, aquele caos se tornou num mundo maravilhoso, porque Deus, irmãos, Ele é poderoso para transformar o caos em maravilha. Deus vai transformar. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar o seu ministério. Deus vai transformar o seu casamento. Deus vai transformar esta vida que você até hoje entrou aqui desesperançoso, mas o Senhor está dizendo: levanta-te, porque eu sou o Senhor que te falo nesta noite. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem coisas maravilhosas para a sua vida. Não perca na esperança, no autor e consumador da nossa fé. É através da palavra,
Nós vivemos daquilo que nós ouvimos e não daquilo que nós vemos. E nós ouvimos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a última que você deve ouvir. Não é a palavra do médico, não é a palavra do juiz, não é a palavra de nada, mas é a palavra do Senhor que você deve ouvir, porque essa palavra, ela vai acrescentar a sua fé, e quando a sua fé ela acrescenta, irmãos, não existe caos, não existe problemas que Deus não possa solucionar. Aleluia.